Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus acalma a tempestade. O que é que nós vemos neste milagre realizado por Jesus? Bom, em primeiro lugar, Jesus, alguns versículos atrás, ordenou aos discípulos que fossem para a outra margem. E ali eles ingressam no barco. Esse barco, é evidente, simboliza a igreja. E a pergunta é por que Jesus nos ordena a entrar num barco onde ele sabe que haverá uma tempestade. Ele sabe que haverá uma tormenta. Exatamente porque ele deseja que nós cresçamos na fé e no amor para com ele. E aqui está a chave de leitura do Evangelho de hoje. Ou seja, quando Jesus permite tribulações, tanto para os seus discípulos como para a sua igreja, é ali a amorosa providência de Deus quem está se realizando. Mas vamos aos detalhes. Em primeiro lugar, Jesus dorme dentro da barca. Não é espantoso que ele mostre a fragilidade humana de precisar dormir e, ao mesmo tempo, o poder divino de acalmar a tempestade? Ele dirige palavras severas ao vento e à tempestade, ao mar, para que se acalmem. Ou seja, os elementos inanimados, sem vida, o obedecem. A palavra dele é uma palavra tão eficaz que move até os elementos. Essa palavra só pode ser uma palavra criadora. Mas exatamente aqui é que nós encontramos o grande drama deste Evangelho, que é o drama que nós encontramos diante da maldade, diante de calamidades como maremotos, terremotos e outras coisas que fazem as pessoas perecer, que fazem as pessoas sofrerem. Ou seja, nós, diante dos elementos físicos, naturais, nos perguntamos: onde está Deus? Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz algo para nos poupar? Aqui o grande mistério da fé. Mas Jesus, exatamente assim, nos dirige uma palavra provocatória, onde ele pede para nós a fé. É interessante isto. Jesus repreende os discípulos e diz que eles têm pouca fé antes de ele acalmar a tempestade. Ou seja, não interessa o que nós estejamos vivendo, não interessa o tipo de tribulação através do qual nós estejamos passando. Agora, antes de acalmar a tempestade, antes de o problema ser resolvido, Deus pede de nós a fé. Sim, Deus manifesta uma aparente fraqueza, como Jesus que dorme no barco. Mas Ele pede de nós a fé para que nós creiamos que, na verdade, aquilo é só uma aparente fraqueza. Não, Ele não dorme nem cochila, Ele que é o guarda de Israel. E é exatamente aqui que nós precisamos professar a nossa fé, de compreender que se estão acontecendo coisas que transtornam a pequena barca da igreja, Ele é o Senhor da igreja. E que, embora Ele pareça dormir, na verdade, Ele tem o domínio sobre tudo. Se Ele permite que nós sejamos tribulados e provados, é porque Ele quer de nós uma fé maior e um amor maior. Portanto, peçamos a Ele no dia de hoje: Senhor, cremos, mas aumentai a minha fé. Amamos, mas dai-me, Senhor, uma capacidade de amar e confiar muito mais em vós, mais do que aquilo que até agora criei, amei e confiei. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.